Shalom, shalom, meus irmãos, a graça e a paz. Falamos ao vivo aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, na Argentina, Minas Gerais. Aqui, pastor Ilmar, Sata Emerick Heller Kaiser, pastor desde 1987 do Ministério Tabernáculo. Estamos aqui com esse Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com a Escola Teológica, desde 1992, ensinando a Bíblia Sagrada. E nossas aulas aqui são aulas de livros históricos. E estamos falando do livro de Esdras. Na aula passada fizemos levantamento sobre os capítulos 3 e 4, mostrando o levantamento, a construção do altar e depois os alicerces do templo. O templo ficou parado há muitos anos. E agora o capítulo 5 e 6 teremos a conclusão disso aí. Vamos mandar carta para lá, pedindo para saber qual é a orientação. E vem uma ordem dizendo que é para deixar fazer a construção, que é uma construção determinada pelo rei grande, rei Ciro o Grande. Fornecesse tudo que precisasse para a construção. E o capítulo 5 e 6, então nós teremos isso. Então esses profetas desse tempo aí, levantam então, vão aparecer dois profetas, capítulos 5 e 6 de Esdras fala do profeta Ageu e Zacarias. O profeta Ageu fez então algumas profecias. A primeira profecia, ela é todas no ano de Dario, né? Que começou em 522. Então ele fala no segundo ano de Dario, no primeiro dia, no sexto mês, que é o mês de Elu. Ele faz a primeira profecia, depois outra profecia no mesmo sexto mês, no dia 24, que é a retomada da obra, tudo no ano segundo de Dario, que é o ano 520. Depois a profecia no mês sétimo, no dia 21 do 7, assim que acaba a festa da Sucote. Depois tem a última profecia de Ageu, que é do ano 520 também, no dia 24 do mês 9, mês de Quisleu. Então Ageu profetizou mais ou menos em 114 dias. As profecias dele abrangem um período de 114 dias, que são profecias de ânimo, de vigor, de convocação, dizendo para o povo para começar a fazer, porque senão não adiantava nada, porque eles iam receber o dinheiro e ia colocar num saco furado. Enquanto eles ficassem preocupando com a casa deles e não preocupassem com a casa do Senhor, ia ser assim, onde procurava 80, só tinha 20. Então, o que recebia para colocar as coisas num saco furado. Não tinha, acabava tudo rapidamente. Então, Ageu levanta com essa profecia, nesses 114 dias, e concomitante temos a profecia de Zacarias, que também começa no ano segundo de Dario e vai ter o ano quarto. Ele começa no oitavo mês, que é o mês de Bu, né? No segundo ano, 520. Depois tem uma profecia no 11º mês, Tebet, dia 24. E depois tem a profecia no ano 518, que é o quarto ano de Dario, de Ciro, né? Não, de Dario mesmo. É o quarto ano de Dario, ano 518, que começou em 522. No 9º mês, que é Quisleu, no quarto dia. Então Zacarias abrange as suas profecias, abrange um período mais ou menos de 2 anos. E então tem muitos opositores ali. É citado o governador Daquém do Eufrates, que é o governador Tatenai, junto com Setar-Bozenai, que é o oficial dele. Eles aparecem no capítulo 5 e no capítulo 6. Mas ao final da história, eles acabam concluindo o templo no ano 516, e isso mostra no Esdras capítulo 6. Eles fazem então uma dedicação, né, com 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos ou 12 bodes, para fazer a confissão. Né? O bode sempre foi símbolo do pecado. Quando fazia a oferta do pecado, era sempre bode ou cabrito. E nós temos então 12, que é referência às 12 tribos. Então o capítulo 5 e 6 vai tratar exatamente disso. No capítulo 6 tem então o decreto de Ciro, de Dario, confirmando o decreto de Ciro, deixando que eles devem ajudar, contribuir, determinando a quantidade de madeira que devia dar, sal, e o que precisasse, e animais para os sacrifícios. E aí nós temos também a celebração da Páscoa. Uma das Páscoas mencionadas no Velho Testamento, que fala de 6 Páscoas que foram mencionadas, né? A primeira dela na saída do Êxodo, a segunda dela no primeiro ano no Sinai, né? Depois eles partem em caravana, depois tem Páscoa no tempo do rei Josias, rei Ezequias, depois tem a Páscoa aqui do tempo do retorno, essa Páscoa de Esdras aqui, capítulo 6, versículo 19, a festa dos pães asmos, e mostra também aqui a emoção do pessoal que tinha visto a primeira casa, né? Muitos daqueles que tinham visto a glória da primeira casa, agora estavam vendo a glória da segunda casa. Evidentemente que não era aquele mesmo esplendor, que as condições eram completamente adversas, né?
mas aí diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, né? É o que Ageu nos menciona lá e nos fala. Então, a construção do templo, do segundo templo, foi acompanhada por muitos daqueles que tinham visto e conheciam a primeira casa, né? As medidas também são dadas em Esdras capítulo 6, 60 por 60, enquanto lá nós temos medida diferente no que aqui fala 60 por 60 quadrado, né? Lá era 60 por outra medida, que não era quadrado naquele tempo. Então, eles tinham ofertas que vieram, quando Esdras veio e trouxe ofertas, né? E eu vou falar nessa próxima aula sobre essas ofertas, que davam mais ou menos quase 30 toneladas que eles trouxeram, aqueles 1.700, quase, não dava nem 2.000 pessoas, passando pelo deserto naquela caminhada de 4 meses. Então, nessa aula de hoje nós falamos sobre os profetas que animaram, que fortificaram o povo para voltar à construção no ano, lembrando que começou em 536 e logo depois parou, e retornou no ano 520 e concluiu no ano 516. O templo, o segundo templo, chamado Templo de Zorobabel, né? Templo do cativeiro, do retorno, templo de Ageu e Zacarias, que foram os principais profetas que cooperaram com as suas palavras proféticas. Vamos ficando por aqui, voltando na próxima aula. Fica na paz, tchau, tchau.